Mas mais importante ainda, ela está concordando e admitindo que foi a causa do ferimento de faca que o Sr. Aboncelli recebeu. A modelo do OnlyFans, Courtney Clenny, enfrenta as consequências pela morte a facadas de seu namorado, mais de 4 anos depois de tê-lo matado. O sangue do meu namorado está todo em mim. A família de Christian Aboncelli se dirige à assassina. Nenhuma família deveria passar pelo que os Aboncelli tiveram que passar. Mas o advogado de Courtney e seus pais dizem que ela é a vítima, apesar da confissão de culpa. A sentença de hoje diz muito sobre a qualidade do caso da acusação contra Courtney. Eu sou Ana Janette Levy e este é o Crime Fix. Courtney Clenny está na prisão há exatamente 4 anos. Sua carreira como modelo do OnlyFans foi interrompida abruptamente depois que ela esfaqueou seu namorado, Christian Toby Aboncelli, até a morte. A modelo do OnlyFans enfrentou uma acusação de assassinato pelo esfaqueamento de Christian. Nunca houve dúvida de que Courtney causou a morte de Christian, mas o que estava em questão era como e por que isso aconteceu. Agora, Courtney mudou sua declaração de inocente para culpada em relação à acusação de assassinato, mas ela não está se declarando culpada de assassinato. Ela vai para a prisão, mas não por tanto tempo quanto você pode imaginar. Antes de falar sobre a confissão de Courtney e sua sentença, vamos relembrar as imagens da câmera corporal daquele dia. Você pode se levantar agora. Por que você precisa mantê-lo do outro lado? Quero dizer, me deixe ter esperança sobre o que aconteceu. Foi em 3 de abril de 2022, quando a polícia foi até o condomínio. Courtney Clenny morava com Christian Aboncelli. Courtney esfaqueou Christian durante uma de suas muitas discussões e as câmeras corporais dos policiais estavam gravando. Eu. Esse é o meu objetivo. Espera. Eu não estava lá. Gente, calma. O que não era? Calma. Você? Calma, não, calma. Não, cara. Calma! O que está acontecendo? Espera. Espera, só levanta. Sobre o quê? Por favor. Relaxa, sente-se. Tudo bem? Tudo bem, sente-se. Só me deixa sentar. Tudo bem. Tudo bem, querida, vem aqui. Só senta. Courtney Clenny tinha esfaqueado Christian Aboncelli no apartamento deles. Homicídio, sou eu quem está chamando, rabecão. Espera eu estar morto. Escuta. Obrigado, sente-se, Ok, agora você em calma. Eu só ouvi que ele não está morto. Não está? Não sabemos. Não, eles estão levando ele para Ele o está no hospital agora. Eu preciso estar no hospital com ele. Não, você não vai entrar. Por quê? Porque estamos conduzindo uma investigação. Foi de graça. Foi legítima defesa. Quero dizer, minha mãe estava ao telefone. Tudo bem, escuta, os detetives estão vindo. Você vai falar com eles? E Mas depois eu você estava vai explicar velha o seu de lado. sangue. Eu pareço louca. Eu estava segurando ele enquanto ele jorrava sangue, tentando estancar o sangue. Tá bom, certo. Então vocês começaram a discutir e depois o que aconteceu? Me jogou contra a parede. Me disse, quer dizer, você está assim. Ele nunca tinha me mandado fazer, tipo, são coisas loucas, mas, tipo... Ok, coisas, então ele... Mas, tipo, quer dizer, eu não consegui. Então você me Então colocou ele te joga no chão. contra a parede? Então ele me colocou no chão, me sufocando. Isso já aconteceu outras 2 vezes. Ele te disse alguma coisa? Mas ela disse assim, aquela expressão, tipo, eu estava realmente assustada e tentando empurrá-lo. Quero dizer, ele não saía de cima. Ele saiu, então eu liguei para minha mãe. Ok. E então eu fui para o outro cômodo e estava falando com ela, chorando e dizendo, tipo, aconteceu alguma coisa? Tipo, eu não sei o que está acontecendo com o Christian. E eu só estava chorando, sabe? Essas coisas. E então eu fui para a cozinha e ele começou a vir para cima de mim. E eu disse, eu vou, tipo, jogar isso em você. E ele disse, faz isso. E aí ele veio para cima de mim de novo. Mas ele estava longe e eu nunca, nem em 1 milhão de anos. Ele estava tipo... Ele desenhou uma estátua eu que eu estou com uso? medo. Não. Foi Eu disse, tipo, eu só estava segurando como quem diz, por favor, não chegue perto de mim, basicamente. Meses depois, em agosto de 2022, Courtney foi acusada de assassinar Christian, apesar de sua alegação de legítima defesa. As evidências mostraram que ela ligou para a mãe antes de ligar para o 91. E mais evidências vieram à tona, mostrando que Courtney frequentemente era abusiva com Christian. O caso se arrastou por anos, e era esperado que fosse a julgamento, até que não foi. Em antecipação a esse acordo, o Estado apresentou uma denúncia alterada, acusando a Ré de uma acusação de homicídio sem premeditação com arma letal. É um crime de primeiro grau, punível com até 30 anos de prisão estadual. Isso altera a pontuação dela nas diretrizes de sentença, de como era, para agora, 124,5 meses na prisão estadual, podendo chegar até 30 anos na prisão estadual. Estou entregando o
Acordo de confissão por escrito, que está assinado não só pelo Estado, pela ré, mas também por todos os advogados dela. A parte principal aqui, meritíssimo, é que ela está se declarando culpada dessa denúncia alterada, referente à acusação que acabou de ser anunciada agora. Existe uma exposição de fatos que faz parte desse acordo de confissão. Vamos pedir a Vossa Excelência que a leia. Ela vai concordar com essa exposição de fatos. Mas, mais importante, ela está concordando e admitindo que foi a causa do ferimento por faca que o Sr. Aboncelli recebeu e que está assumindo responsabilidade criminal por suas ações. Como parte desse acordo de confissão, o Estado está disposto a aceitar a confissão dela. Discutimos isso extensivamente com os familiares mais próximos e certamente com o Sr. Hanfield. E claro, quando há qualquer acordo, ninguém fica feliz no final disso e nós entendemos isso. Mas o acordo que o Estado está disposto a aceitar é que a ré seja declarada culpada. Ela será sentenciada a 6 anos de prisão estadual, seguidos por 5 anos de regime de supervisão com comparecimento obrigatório. Como parte da liberdade condicional, ela deve passar por uma avaliação e tratamento de saúde mental. Existe um prazo para que ela conclua isso. Isso faz parte do acordo de confissão. Avaliação e tratamento para abuso de substâncias. Também haverá um prazo para isso no acordo. E então são 60 dias, meritíssimo, e depois o programa de intervenção para agressores. Se ela violar a liberdade condicional de qualquer forma, em qualquer momento, ela está renunciando à extradição de volta para a Flórida. E também que ela estará sujeita às diretrizes, que são de 124,5 meses na prisão estadual até 30 anos na prisão estadual. Embora não esteja especificamente neste acordo de confissão, o promotor pediu para eu discutir o assunto especificamente, que você sabe, é discutido e é importante que ninguém que seja um assassino condenado por matar alguém. Se alguém for condenado por assassinato, essa pessoa não pode se beneficiar financeiramente como resultado disso. Isso está no Estatuto da Flórida 944.512. É efetivamente a nossa versão da Lei 900, mas é um gravame legal que é aplicado automaticamente. E se o escritório do Procurador-Geral decidir buscar algum tipo de gravame ou processo nesse sentido, então nós os apoiaremos nisso. Acreditamos que ninguém deve se beneficiar financeiramente por assassinar alguém. Então, Courtney Clancy se declarou culpada de homicídio culposo e vai cumprir 6 anos de prisão. Ela já está sob custódia há 4 anos. Se ela se comportar, pode sair em menos de 2 anos. Essa última parte foi muito interessante, porque o promotor acredita que Courtney Clancy pode tentar se beneficiar financeiramente desse caso criminal. O advogado dela, Frank Prieto, contestou. Bem, eu tenho o direito de falar em nome da minha cliente, então vou registrar que acreditamos que essa lei é inconstitucional. Não é uma questão para o acordo de confissão, como o Sr. Hanwell disse. Isso está 100% correto. No entanto, reservamos o direito de contestar isso no futuro. Não achamos que seja constitucional, e isso seria contestado caso qualquer procurador-geral tente aplicar essa lei. Mas esse é um argumento para outro momento, caso venha a acontecer. Se você gosta de se aprofundar nos detalhes dos casos criminais, tanto quanto eu, precisa baixar o aplicativo Law and Crime Plus. Se ainda não conferiu, aqui estão 3 motivos para começar hoje. Número 1. Você tem acesso completo. Assista aos melhores programas tanto do Law and Crime quanto da Court TV totalmente sem anúncios. Número 2. Os arquivos dos casos. Você tem acesso aprofundado a provas brutas dos julgamentos, incluindo vídeos de câmeras corporais, ligações para o 911, fotos da cena do crime e muito mais. Número 3. É grátis por 30 dias. Estamos dando a todos os nossos espectadores um mês inteiro para testar sem nenhum risco. Então acesse lawandcrimeplus.com, insira o código promocional CrimeFX e comece a explorar hoje mesmo. Depois, era hora de ouvir exatamente o que a promotoria e a defesa haviam acordado. O Estado da Flórida e a ré concordam com a seguinte exposição dos fatos. A. Christian Aboncelli, daqui em diante, a vítima, e a ré começaram a namorar no final de 2020. O relacionamento deles é definido pelas partes como sendo extremamente tempestuoso e combativo, já que ambos estiveram envolvidos em inúmeros incidentes de violência doméstica. B. A vítima e a ré se mudaram para o sul da Flórida em janeiro de 2022, passando a residir em um condomínio localizado no Juan Correzo Residences, no condado de Miami-Dade. Houve muitas reclamações feitas por moradores e funcionários de segurança contra o casal durante os 3 meses em que residiram no condomínio.
Como resultado, a administradora do condomínio estava em processo de despejo do casal. C. Em 3 de abril de 2022, a polícia de Miami e o resgate dos bombeiros de Miami responderam ao chamado no apartamento deles após uma ligação para o 911 relatando um esfaqueamento. Os policiais encontraram a vítima com um único ferimento de faca no peito. Após o incidente, a ré prestou uma declaração à polícia de forma consciente, inteligente e voluntária, confirmando que era responsável pelo esfaqueamento. A faca penetrou aproximadamente 8 centímetros no peito da vítima, perfurando a artéria subclávia direita. A vítima foi levada para o Jackson Memorial Hospital, onde morreu devido aos ferimentos. E então chegou a hora de ouvir Courtney Clenny. O que ela diria? Sim, senhora. Levante a mão direita, senhora. Você, sargento Swafford, no depoimento que está prestes a prestar, concorda em dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Pode abaixar a mão. Por favor, diga seu nome completo para registro. Qual é a sua data de nascimento? Até que série você estudou? Tenho um GED, equivalente ao ensino médio. Você tem algum histórico de doença mental? Doença? Eu ia ser diagnosticada com TF grave. Você está atualmente sob efeito de drogas, álcool ou medicação? Não, senhora. Você entendeu tudo o que foi discutido com seus advogados antes de vir ao tribunal, assim como o que estamos fazendo aqui hoje? Sim, senhora. Entendo que você deseja se declarar culpada de homicídio culposo em troca do acordo que foi lido para constar nos autos há pouco. Alguém, incluindo sua própria advogada, lhe prometeu algo além disso? Não. Alguém a forçou, ameaçou ou coagiu a aceitar um acordo neste momento? Não. Você entende que se não for cidadã dos Estados Unidos, este acordo resultará em consequências negativas de imigração, como deportação ou remoção? Sim. Você conversou com suas advogadas sobre isso e ainda assim deseja aceitar este acordo sabendo disso? Sim. Você entende que está abrindo mão do seu direito a um julgamento? Sim, eu entendo. Você entende que está abrindo mão do seu direito de permanecer em silêncio e que o silêncio não pode ser usado contra você no julgamento? Sim. Você entende que está abrindo mão do seu direito de depor? Sim. Você entende que está abrindo mão do seu direito de confrontar, contra-interrogar e apresentar testemunhas? Você entende que está abrindo mão do seu direito de exigir que o Estado da Flórida prove o caso além de qualquer dúvida razoável? Sim. Você entende que está abrindo mão do seu direito de apelar? Sim. A próxima pergunta não se refere a uma multa ou caso específico, mas eu preciso perguntar em todos os casos. Você entende se a infração pela qual você está se declarando culpada for uma infração sexualmente violenta ou motivada sexualmente, ou se você já foi condenada anteriormente por uma infração desse tipo. Essa confissão pode resultar em internação civil involuntária como predadora sexual violenta ao término da sua sentença. Sim, eu entendo. Você entende que se violar os termos e condições da sua liberdade condicional pode pegar até 30 anos de prisão estadual? Sim. Senhora. Você ainda deseja se declarar culpada? Você está se declarando culpada porque de fato é culpada e faz essa declaração por ser do seu melhor interesse? Sim. Senhora. Você conversou com suas advogadas sobre a confissão? Elas responderam todas as suas perguntas? Sim, senhora. Você precisa de mais tempo para discutir a confissão com suas advogadas? Não, senhora. Você está satisfeita com essas declarações? Courtney Clenny, depois de alegar legítima defesa por 4 anos, finalmente admitiu que matou Christian Abomseli, seu namorado, a quem ela já havia agredido em várias ocasiões. Se Courtney violar sua liberdade condicional, ela pode ser presa por até 30 anos. Em seguida, uma declaração foi lida em nome da mãe de Christian Abomseli. Primeiro, agradeço ao Senhor Todo-Poderoso por sua proteção e orientação à nossa família ao longo desses últimos 4 anos. Também quero agradecer aos advogados, ao Ministério Público, Larry Hanfield, e a todos que ajudaram a garantir que a voz de Christian e as vozes da nossa família fossem ouvidas. Agradeço à nossa família e aos nossos amigos que ligaram, oraram por nós, cuidaram de nós e estiveram ao nosso lado durante essa jornada tão difícil. Eu sou a mãe de Christian. Palavras nunca poderão explicar completamente como a morte de Christian afetou minha vida e a vida de todos em nossa família. Simplesmente há dor demais para colocar no papel. No dia 4 de abril de 2022, enquanto eu estava no trabalho, recebi a ligação que nenhum pai ou mãe deveria receber. Me pediram para dar consentimento para que os olhos do meu filho fossem doados. Eu tinha acabado de falar com ele no dia anterior
e não sabia que ele tinha sido morto. Esse foi o dia mais sombrio da minha vida, e a escuridão continuou a se aprofundar quando descobri que Christian tinha sido morto pela namorada dele, Courtney Clancy, alguém em quem ele confiava e amava. Desde abril de 2022, tenho vivido com medo, ansiedade, noites sem dormir, dor no coração e mais lágrimas do que eu poderia contar. 4 anos depois, ainda há noites em que não consigo dormir. Há momentos em que minha mente volta aos últimos momentos da vida de Christian. Como mãe dele, esses pensamentos são muito difíceis para mim de suportar. Havia uma alegria na minha vida e na vida da nossa família antes de Christian morrer que nunca voltou completamente. No entanto, a morte dele não afetou só a mim. Afetou toda a minha família, incluindo seu irmão mais velho, Jeffrey, seus primos, que foram criados como irmãos, e sua avó, que o amava tanto e o chamava de seu precioso. Todos nós tivemos que aprender a viver com um vazio que não pode ser preenchido. Mas eu não quero que Christian seja lembrado apenas por como ele morreu. Christian era meu filho. Todos que conheceram Christian, que realmente o conheceram, podem atestar que ele era bondoso, compassivo, amigável e respeitoso. Ele se importava com as outras pessoas. Eu me lembro de um dia em que Christian e eu estávamos indo de carro para uma loja. Eu parei e ia dar alguns dólares para um homem em situação de rua. Christian me incentivou a fazer muito mais do que isso. Foi um pequeno momento, mas mostrou o coração que ele tinha. Ele viu outro ser humano que precisava de ajuda e queria garantir que essa pessoa tivesse o suficiente. Christian, estou tão orgulhosa de você. Estou tão orgulhosa por ter o privilégio de ser sua mãe. Essas são as lembranças que ninguém jamais poderá tirar de nós e de mim. Nada pode apagar a dor do dia em que enterrei meu filho. Nada pode descrever o que uma mãe sente ao ficar diante do túmulo do seu filho. Também existem as coisas que nunca mais vão acontecer na minha vida agora que ele se foi. Os aniversários, os feriados que não vamos comemorar com ele. As conversas que nunca teremos, a pessoa que ele ainda viria a ser. Essas perdas continuam por muito mais tempo depois que o caso judicial de hoje terminar. Por mais de 4 anos, vivemos com essa perda todos os dias e aguardamos responsabilização. Hoje se encerra um capítulo jurídico, mas certamente não encerra o nosso luto. Nenhuma sentença, nenhum acordo pode trazer meu filho de volta para mim. Minha única esperança é levar a memória dele adiante e continuar nos curando como família. Minha oração é que, depois de hoje, Christian não seja lembrado pelo público apenas como um nome ligado a um caso criminal. Ele era um filho. Ele era um irmão. Ele era um primo. Ele era um sobrinho e um neto. Ele era amigo de muitas pessoas. Ele era amado. Ele tinha um futuro e a vida dele tinha valor e importância. Como família, somos pessoas muito reservadas. Nós suportamos essa perda enquanto grande parte da vida e da morte de Christian foi discutida publicamente e de forma imprecisa para apoiar uma narrativa criada por Courtney, a pessoa que tirou a vida do meu filho. Há partes do nosso luto que pertencem somente a nós, e eu escolho manter essas coisas dentro da nossa família. Mas eu quero que este tribunal entenda o seguinte: a perda de Christian não terminou em 4 de abril de 2022, mas carregamos isso conosco todos os dias. E outra declaração foi lida em nome de toda a família Abomseli. No dia 4 de abril de 2022, Christian Abomseli sofreu uma morte dolorosa e trágica nas mãos da pessoa que ele amava. Infelizmente, essa seria a pessoa que acabaria tirando a vida dele. Christian amava profundamente. Foi o amor dele que o fez ficar. Mesmo depois de ter sido cortado no rosto anteriormente esfaqueado na perna por Courtney. Ele escreveria mais tarde:
que seu amor acabaria por matá-lo. De muitas maneiras, ele previu a própria morte. Nas mãos de Courtney Clenny. Infelizmente, como tantos outros. Indivíduos que estão se envolvendo em uma relação sem amor, apenas uma relação destrutiva, ele disse. E estamos aqui hoje porque o que ele acreditava se tornou realidade. Ao resolver esse caso hoje por meio de um acordo, Courtney Clenny evita ser julgada por um júri de seus pares. Mas ela nunca poderá escapar do julgamento final e definitivo por sua conduta. Esse julgamento só pode ser feito pelo nosso Criador, nosso Deus Todo-Poderoso. Suas ações, você precisa saber, enquanto está sentada aqui hoje e enquanto cumpre sua pena como punição, que você deixou a família Boncelli com um vazio que nunca poderá ser preenchido. A dor que continua até hoje é tão intensa quanto foi quando eles souberam da morte prematura dele. É uma dor que nunca vai desaparecer completamente. Uma cadeira onde a família se reúne nos feriados sempre vai permanecer vazia. A família Ambazali foi forçada a entrar para um grupo do qual nenhuma família deveria querer fazer parte. E, como família, mães de filhos assassinados. Como família, ainda não conseguimos superar o fato de que Christian foi esfaqueado, enquanto você permanecia ao telefone com sua mãe. Você então ligou para a segurança lá de baixo. E então sua terceira e última ligação, que deveria ter sido a primeira, foi para o 911. Enquanto isso, você não tomou nenhuma medida para tentar salvar a vida de Christian. Para nós, isso é desumano. Christian era filho de alguém, irmão de alguém, sobrinho de alguém, primo de alguém, amigo de alguém e o mais importante, ele era profundamente amado. A vida dele tinha significado. Ele tinha um futuro e a família dele merece crescer junto com ele. Ele foi roubado. De todas essas coisas, enquanto você ainda tem todas as suas para aproveitar. Nada pode trazer Christian de volta. Nada pode apagar o que aconteceu. E nada pode preencher o espaço que para sempre ficará vazio. Vazio. Nós carregaremos a memória de Christian, seu amor e seu legado conosco pelo resto de nossas vidas. Agradeço ao tribunal por nos dar, como família, a oportunidade de ser e de abençoar que isso faça parte do registro. Mas, por fim, apesar de tudo, nós nunca sequer recebemos um pedido de desculpas ou um reconhecimento pela perda que mudou nossas vidas para sempre. Então, Courtney Clenny vai para a prisão, mas um dia ela poderá seguir com a vida dela, e parece que algo pode estar sendo planejado para que ela ganhe dinheiro quando sair. Os casos geralmente são resolvidos por meio de acordo antes do julgamento. Este caso não foi diferente de nenhum outro. O mais importante é que a família queria que alguém assumisse a responsabilidade, e a família viu isso hoje. Ela será uma criminosa condenada pelo resto da vida.
Quando ela sair da prisão, ela ficará em liberdade condicional por 5 anos. O crime pelo qual ela se declarou culpada e foi condenada como criminosa, se ela violar a condicional, pode resultar em uma sentença de 30 anos de prisão. E, portanto, nenhum tempo de prisão traria Christian de volta. A família estava ciente disso. Mas pelo menos isso lhes dá uma oportunidade de tentar encerrar esse capítulo depois de uma experiência muito traumática e que mudou suas vidas. Nenhuma família deveria passar pelo que os Abonceli tiveram que passar. E eles souberam da morte dele por meio de uma ligação telefônica, alguém de Miami pedindo para doar os órgãos dele. Essa é a pior ligação que alguém pode receber na vida. A família esperava ouvir de Courtney Clements hoje. Eles queriam ouvir dela hoje? Bem, eu não acho que haja algo que ela possa dizer que mude o que aconteceu. Eu acho que ela deveria pelo menos ter pedido desculpas. Mas mesmo o pedido de desculpas dela não teria apagado o que ela fez em abril de 2022. Se ela não violar a condicional, porém, ela estará livre em 2 anos. Isso é forte, É a realidade do sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal, quando você lida com acordos, é uma troca. Eu represento a família. Eu não represento o Ministério Público. Com base no desejo de encerrar esse assunto, a família estava ciente disso e permitiu que a resolução acontecesse como ocorreu hoje. Com tudo isso, e Courtney se declarando culpada de homicídio sem intenção de matar com arma letal, o advogado dela, Frank Prieto, disse que Courtney Clancy é uma vítima de violência doméstica. As provas apresentadas incluem testemunhas oculares independentes, prontuários médicos, relatórios de segurança da polícia, depoimentos de especialistas. Temos muitos especialistas neste caso. Tudo isso comprova, todos os especialistas, todos os vídeos, todas as provas comprovam que de fato a senhora Clancy, Courtney Clancy, foi a vítima de violência doméstica neste caso. E as ações que ela tomou naquela noite, nós as apoiamos, que ela fez isso para proteger a própria vida. Como você ouviu ela declarar no tribunal hoje, ela aceitou esse acordo porque é do interesse dela. Então você ouviu bem aí. Frank Prieto diz que Courtney é uma vítima. E ele diz que a sentença de 6 anos que ela recebeu reflete isso. Seguido por 5 anos de liberdade condicional. Então, se você pensar sobre isso, toda a cobertura negativa da imprensa, toda a repercussão, todas as pessoas, todos os críticos dizendo, Courtney, isso foi loucura. Olhe esses vídeos. Esta sentença de hoje diz muito sobre a qualidade do caso do Estado contra Courtney. Os parâmetros de pena dela pela acusação original de homicídio em 2º grau eram bem acima de 20 anos. Mesmo os parâmetros de pena dela para homicídio culposo ultrapassam 10 anos, chegando a quase 12. Fechamos o caso em 6 anos. Ela já cumpriu 4 anos. E, coincidentemente, 4 anos exatamente no dia em que ela foi presa no Havaí, em 10 de agosto de 2022. Então pense nisso. A sentença é de 6 anos. Ela deveria ter pegado no mínimo 10 anos por homicídio culposo, no mínimo 20 ou mais por homicídio doloso de 2º grau. Sabrine vai abordar algumas das razões factuais de por que isso aconteceu e por que temos uma resolução que não os faz... Fala por si só. Houve muitos comentários nos últimos 4 anos. O resultado de hoje não foi impulsionado pela opinião pública, mas sim pelas evidências. Esta sentença reflete o desejo de Courtney de ter um desfecho final no processo e de não dar a chance a um júri de seus pares, entre aspas. Sabe, aqui na Flórida, até que a Suprema Corte decida diferente, nós só temos direito a 6 jurados. A outra advogada de Courtney Clancy, Sabrina Pagliuzzi, falou sobre as provas que seriam apresentadas no julgamento, que incluiriam o depoimento de uma especialista em mulheres vítimas de violência doméstica. E deixe-me ser igualmente clara sobre o que não mudou neste caso desde o primeiro dia em que dissemos que Courtney Clancy era uma vítima de abuso doméstico. E repetimos isso hoje. Isso nunca foi algo que pedimos para alguém aceitar sem provas. Desde o início, dissemos que as provas iriam comprovar.
a nossa defesa. E as provas que estávamos preparadas para apresentar ao júri incluíam testemunhas independentes, sem nenhum interesse no caso. Havia um vizinho, Arthur Cupp, que veio livre e voluntariamente falar com a polícia sobre o que aconteceu, o que ele viu cerca de uma semana antes. Ele testemunhou Courtney sendo repetidamente agredida por Abu Abunseli, e quando Abu Abunseli percebeu que alguém o observava do outro lado, ele fechou as cortinas. Um funcionário de uma loja próxima à casa deles testemunhou Courtney entrando na loja com hematomas nos braços e, em uma ocasião, viu Christian agarrá-la e encurralá-la. Incluiu respostas do prédio, da segurança e da polícia nas semanas anteriores, incluindo uma apenas alguns dias antes, quando os policiais encontraram Courtney assustada, pedindo ajuda, pedindo uma ordem de restrição contra Christian Abu Abunseli. Incluiu registros médicos documentando lesões repetidas ao longo do relacionamento e incluiu a doutora Lenora Walker, a psicóloga que primeiro definiu a síndrome da mulher espancada, e a doutora Stephanie Eckel, que estavam preparadas para explicar como anos de abuso moldaram os medos de Courtney e suas ações naquele dia. O que essas provas teriam mostrado é que em 3 de abril de 2022, Courtney havia sido estrangulada por Christian Alamseli, um homem muito maior e mais forte do que ela. Quando ele avançou em sua direção, Courtney atirou uma faca, temendo por sua vida. Resolver este caso não é voltar atrás em relação à verdade. Os pais de Courtney Clenny, Kim e Deborah Clenny, haviam sido acusados no início do caso de uso não autorizado de um computador. Eles foram acusados de acessar o computador de Christian Abunseli sem permissão, mas um juiz posteriormente rejeitou essas acusações. Kim Clenny falou sobre sua filha e sobre essa experiência. Esse processo abriu nossos olhos para as falhas no nosso sistema de justiça. Por exemplo, minha esposa e eu fomos presos por nada além de apoiar nossa filha. Isso foi um choque de realidade assustador sobre o que pode acontecer quando órgãos do governo têm liberdade para agir sem fiscalização. Mas hoje é sobre superar tudo isso. O que importa para mim agora é que, pela primeira vez em mais de 4 anos, há um fim à vista. Courtney tem um futuro pela frente. Como pai dela, estou ansioso por esse dia em que ela poderá começar a reconstruir sua vida. Estou ansioso pelo dia em que poderei sentar de frente para ela, cara a cara, e abraçá-la, e dizer o quanto eu a amo. Gostaria de falar sobre uma família muito maior que nós temos. E essa é a nossa família de advogados. Frank está conosco desde o primeiro dia. Liguei para ele do nada em um domingo à noite. Ele estava jantando e largou o que estava fazendo. Porque ele sabia que eu precisava dele. E, portanto, minha filha também precisava dele. Ele me abraçou naquele primeiro dia, abraçou por mim. E ele tem estado conosco desde então. Alguns meses depois, eu também quero reconhecer a assistente jurídica dele, Pam. Ela está aqui desde o primeiro dia também. Alguns meses depois que Courtney foi presa, Sabrina e Diane se juntaram a nós. E eu gostaria de dizer a elas que são mais fortes do que qualquer homem que eu conheço no Texas. Então, elas são realmente verdadeiras guerreiras e lindas, por sinal. Com todas essas declarações de apoio a Courtney Clenny e a crença da defesa de que as provas mostravam que ela era vítima de violência doméstica, por que não ir a julgamento? É uma questão de pesar, de equilibrar. As provas neste caso teriam favorecido amplamente a defesa num julgamento. Mas você nunca sabe o que um júri vai fazer. Eles podem se apegar a algum comentário, a alguma expressão que alguém faz, eles podem não gostar de mim. Com certeza gostariam da Sabrina, mas de mim, não. Então, para equilibrar isso, você precisa analisar. Eu tenho mais 20 meses pela frente. Contra a outra opção, por trás da porta número 2, pode ser uma condenação. Pode ser? Claro, pode ser, mas eu duvido. O caso do Estado desmoronou. É por isso que estamos aqui hoje com a sentença D. Então, com o benefício da remissão de pena, Courtney Clenny pode sair da prisão em 18 a 20 meses.
Ela terá que passar 5 anos em liberdade condicional, com obrigação de se apresentar. Qualquer pessoa que seja vítima de violência doméstica, homem ou mulher, pode receber ajuda. O número da linha direta nacional é 1800-799-SAFE. Isso é tudo neste episódio do Crime Facts. Eu sou Anjanette Levi, muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.